Você já deve ter ouvido falar em resistência à insulina. Ela é um grande problema, um problema muito comum na prática clínica. E o pior é que grande parte das pessoas que tem não sabe da existência dela. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíza, eu sou médica, trabalho com medicina esportiva e nutrologia. E aqui no meu canal traduzo ciência para a sua prática, para você que quer viver com mais saúde, performance e longevidade. Já aproveita para me seguir lá no Instagram, lá eu compartilho toda a minha rotina, meus treinos, minha alimentação, os bastidores. Todo dia tem conteúdo novo por lá. Esse vídeo faz parte da série Um Mínimo Sobre, em que eu resumo assuntos do universo fitness para você que quer saber só aquilo que de fato importa e sem enrolação. Mas chega de falar, vamos para o vídeo de hoje. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e ele serve para permitir que a glicose, o açúcar, entre na nossa célula. A gente vai pensar na insulina como a chave que abre a porta da glicose. Então, você come alguma coisa que tem açúcar ou que tem carboidrato, ele chega no seu sangue na forma de glicose. Essa glicose precisa que uma chave abra a porta para ela poder entrar na célula. E a insulina é essa chave que abre a porta para a glicose. Só que o nosso corpo é muito esperto. Quando você come carboidratos e açúcar em excesso, se movimenta pouco, tem um estilo de vida que não é tão bom, as portas começam a ficar um pouco enferrujadas. E para que ela consiga ser aberta da mesma forma, o pâncreas precisa liberar mais e mais insulina para ter o mesmo efeito, porque aquela porta já não funciona da forma correta. Essa analogia é para te explicar mais ou menos o que acontece na resistência insulínica. Seu corpo já recebeu tanta, mas tanta glicose que a célula já não consegue mais dar conta de absorver. E para conseguir absorver tudo, seu corpo precisa liberar cada vez mais insulina, porque o seu corpo está resistente àquela insulina. Só que tudo isso cria um círculo vicioso. Quanto mais insulina é produzida, mais energia vai ser armazenada. E essa energia armazenada é armazenada na forma de gordura, principalmente na região abdominal. Então, é uma via de mão dupla. Quanto mais insulina, mais gordura. Quanto mais gordura, mais resistência à insulina. E aí a gente fica nesse ciclo eterno. Além disso, esse excesso de insulina estimula a fome, reduz a saciedade e aumenta a inflamação crônica sistêmica. Tudo isso potencializando a obesidade, que piora também a resistência à insulina. E o mais perigoso disso tudo é que quando a resistência à insulina começa, a grande maioria dos exames ainda está normal ou pouco alterada e muitas pessoas vão deixar isso passar. Só que quando a sua glicose se alterou, isso quer dizer que o seu pâncreas já não está mais dando conta de produzir mais e mais insulina. Esse foi um processo que começou lá atrás, enquanto só algumas coisinhas ainda estavam erradas, mas tinha jeito de dar volta atrás. Só que agora, quando a sua glicose já alterou, isso quer dizer que o seu pâncreas está dando sinais de que está trabalhando em excesso. Eu expliquei aqui mais ou menos como a resistência à insulina surge, mas ela não é resultado de um único fator. A resistência insulínica é resultado de um estilo de vida moderno que o nosso corpo não foi feito para sustentar. Primeiro, com o excesso de calorias ingeridas, principalmente calorias de ultraprocessados e alimentos ultrapalatáveis, que têm muita gordura e muito açúcar. Além disso, o nosso estilo de vida é muito sedentário e músculos parados acumulam mais e mais glicose. O nosso sono não costuma ser adequado e nós temos acesso à luz, eletricidade e muitas tecnologias que fazem com que a gente durma cada vez mais tarde, além do estresse crônico que a gente acumula por causa das inúmeras funções que a gente tem. Mas não é só isso. Existem fatores genéticos e de saúde que contribuem para a resistência insulínica, como SOP, história familiar de diabetes, menopausa precoce, alterações no coração, enfim, vários fatores que podem estar envolvidos na gênese da resistência à insulina. E agora que você já sabe como ela surge e o que faz no seu corpo, eu quero te ensinar a lidar com a resistência à insulina de uma forma muito simples e eu tenho certeza que você consegue fazer aí da sua casa. O primeiro ponto é o exercício físico. Isso porque o nosso músculo é o principal órgão captador de glicose, mesmo sem insulina. Isso quer dizer que se o seu pâncreas, por exemplo, está um pouco cansado de produzir insulina,
o seu músculo ainda assim consegue captar a glicose. E é por isso que exercícios de força que estimulem o nosso músculo faz com que ele tenha a capacidade de captar cada vez mais glicose, reduzindo o impacto metabólico desse excesso de açúcar no seu sangue. Estudos mostram que treinar de 3 a 5 vezes por semana melhora a sensibilidade à insulina em 30 a 40%, mesmo sem a redução de peso. Então você não necessariamente precisa emagrecer para alcançar os benefícios. Mas é lógico, perder uns quilinhos, reduzir aquela gordura abdominal ajuda também na resistência à insulina, mas o exercício é um excelente remédio para esse problema. Em relação à alimentação, não existe uma única dieta que melhore a resistência à insulina. O ponto principal da alimentação é garantir qualidade e não apenas cortar carboidratos e açúcares. Alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é garantir comida de verdade. Preferir comidas in natura, frutas, verduras, legumes e vegetais é fundamental. O segundo ponto é garantir proteína em todas as refeições, porque a proteína reduz um pouco o impacto glicêmico. Então, uma proteína de boa qualidade é fundamental nesse processo. Além de incluir fibras e gorduras boas e priorizar um bom intervalo entre as alimentações. Algumas estratégias, como o jejum intermitente, podem ser eficazes para reduzir o impacto da resistência insulínica, mas tudo isso precisa ser discutido com o seu médico. Mas não é só sobre exercício e sobre aquilo que você come. Um estudo muito interessante mostra que 5 dias de sono ruim têm um impacto de 20% na sua resistência insulínica. Ou seja, não adianta comer bem e se exercitar se o seu sono não está de qualidade. Então vale dar uma checada na qualidade e na quantidade do seu sono. Tudo bem, Raiz, eu acho que eu entendi o que é resistência à insulina. Mas como eu vou saber se eu tenho esse problema ou não? Alguns exames podem ser necessários para diagnosticar essa condição. Glicose e hemoglobina glicada são padrões. Mas além disso, é importante avaliar também a insulina e outros padrões como triglicerídeos e HDL, o colesterol bom, porque eles também impactam no metabolismo lipídico. Então esses exames são fundamentais, mas o diagnóstico não se dá somente por um número, mas por todo um contexto clínico e como que está a saúde daquela pessoa no geral. Então não é só fazer exame e olhar o número, precisa de uma avaliação global para entender se você tem ou não tem essa condição. E a gente já falou aqui, mas vamos revisar. Para reverter a resistência à insulina, são necessários 4 pilares. O primeiro deles, treinos de força, em frequência e quantidade suficiente. Segundo ponto, alimentação balanceada. Terceiro ponto, sono regulado. E o quarto ponto que a gente não falou, que é regular o estresse no cotidiano. Isso porque reduzir o estresse reduz o cortisol e o seu corpo vai responder melhor a todas as outras mudanças. Então, esses 4 pilares são o que garantem a reversão da resistência à insulina. Então, se você é aquela pessoa que vive com fome, acorda cansada, está sempre bocejando, sempre fadigada, acumula gordura na região do abdômen com mais facilidade, tem um sono muito leve, talvez valha a pena revisar a sua questão hormonal, porque muitas vezes não é falta de esforço, mas alterações que estão acontecendo no seu corpo em silêncio e que você pode reverter antes de se tornar um grande problema. Se esse vídeo te ajudou a entender de uma vez por todas o que é a resistência à insulina e o que fazer com ela, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo que outros assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui na série O Mínimo Sobre. Tchau!